Gravação iniciada. Conselheiros, bom dia. Estamos iniciando a nossa sessão do dia 2 de dezembro da Câmara Superior de Recursos Fiscais, primeira turma, a parte da manhã, e já apregou o processo de número 32, de relatoria da conselheira Lívia, recorrente é LG Electronics da Amazônia, interessado Fazenda Nacional. Haverá sustentação oral. Tainá, o patrono está presente? Sim, presidente, já se encontra na sala de espera. Por favor, pode convocá-lo. Ok. Item 32 da pauta, doutora Diana, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Ok. O patrono já foi convocado, presidente. Muito obrigada, Tainá. Doutora, bom dia. A senhora, seja bem-vinda à nossa sessão da Câmara Superior. Vou pedir só para a senhora está com o microfone desligado? Acho que não. Bom dia a todos. Bom dia. Só pedir para a senhora botar o microfone no mudo para a relatora poder não ter eco. Tá certo. Deixa eu só fazer uma pergunta. Bom dia a todos de novo. A iluminação está muito forte. Perguntas básicas agora desse ambiente. Preferem que eu feche a cortina? Não. Então tá bom. Tranquilo. Tá certo. Obrigada. Vou desligar o microfone. Ok. Conselheira Lívia, pode iniciar seu relatório, por favor. Então, temos o microfone aberto. Tá. Recurso especial do sujeito passivo, em face de acordo 103.001.148 de 2014, transcreva a ementa. Estado negativo de RPJ, compensação, fato superveniente, ficou comprovada a ausência de majoração de custos na DRPJ em relação à escrituração contábil. 2. Superveniência de auto de infração após despacho decisório para o mesmo ano calendário, com decisão relativa a contribuinte nessa instância com recurso especial admitido, ausência de certeza e liquidez do crédito, negativa de provimento ao recurso, destino final da lite que guarda dependência com decisão sobre o recurso especial no processo do auto de infração. Então, o caso trata de compensação de crédito de saldo negativo de RPJ decorrente de recolhimento anual do ano calendário 2006, com débito de outros tributos administrados pela Receita. No parecer CEOT 339, que é o despacho decisório, emitido em junho de 2011, os créditos não foram reconhecidos e as compensações não foram homologadas porque a fiscalização entendeu que não houve a correta apuração da IRPJ para o ano de 2006, conforme tabela acima. O relatório da decisão recorrida resume o item processual até a decisão do CARF, então, né, transcrevo aqui. Então, a fiscalização atestou que havia discrepâncias de IPJ de escrituração contábil e também diferenças entre o custo dos bens e serviços vendidos. E por isso não homologou o crédito. Apresentada a manifestação de conformidade, essa foi julgada improcedente. Nessa, a DRJ analisou a documentação apresentada e acolheu parcialmente as razões de defesa, afirmando a inexistência de divergência na apuração de receitas, mas mantendo o despacho decisório quanto à divergência referente ao custo das mercadorias, que foi suficiente para manter a negativa do reconhecimento do direito creditório. Em seu recurso voluntário, então, o sujeito passivo suscitou a inconsistência da reconstituição de base de cálculo de tributo e a inexistência das divergências quanto ao custo das mercadorias. Nesse último item, noticiou a existência do processo administrativo final 2007-38, que indica ser idêntico ao presente, por meio do qual esse CARF teria acolhido integralmente os argumentos de defesa, né? Ao julgar recurso, a turma ordinária do CARF rejeitou as nulidades apontadas e observou quanto ao processo final 2007-38, que era equivocada a alegação do sujeito passivo, já que a análise da decisão nele proferido revela que a lide ali se refere a compensações com saldo negativo de RPJ por ano calendário de 2005 e afirma então que o ano calendário em discussão aqui nos autos é 2006 e que aquele processo não teria a ver com o daqui. O acordo recorrido passa então ao exame das divergências quanto ao custo das mercadorias, que foi a razão do despacho decisório que subsistiu depois da decisão da DRJ. Concluindo que o sujeito passivo havia logrado comprovar a insubsistência do lançamento nesse ponto, então conclui que transcrevo o trecho final do quadro completo, vejo que resulta comprovada a alegação da recorrente, de modo a não se justificar a glosa como majoração de custos de produtos vendidos.
Apesar disso, o acordo recorrido conclui por negar provimento ao recurso, em virtude da afirmação de que o presente processo, que busca, então, o reconhecimento de crédito de saldo negativo de 2006, é dependente do processo final 2011-54, no qual se discuta em auto de infração de IRCS por ajuste do PLL 60 para o ano calendário de 2006. Então, ele achou um processo lá que também discutiu o mesmo ano calendário e não deu crédito. Transcrevo aqui a parte da decisão recorrida que detalha o raciocínio empregado por ela, né? Contra essa decisão, o sujeito passivo opôs embargos de declaração que foram rejeitados por despacho. Na sequência, então, foi interposto recurso especial, alegando 4 matérias, as 3 últimas foram admitidas. Então, o que vamos discutir aqui é a nulidade da decisão por cerceamento do direito de defesa, nulidade do ato por incompetência da autoridade, impossibilidade de revisão da escrita fiscal com distinto direito da fazenda pública, artigo 149, acumulado com 150 para a do CTN. Transcrevo o trecho do despacho de admissibilidade que deu seguimento ao recurso, bem completo e minucioso. A Fazenda apresentou contra-razões, questionando exclusivamente o mérito do recurso. Em sede de memoriais, o sujeito passivo formula pedido adicional de sobrestamento do presente feito, em razão das decisões judiciais proferidas em 2018 e 2020, nos autos da ação anulatória final 6121, referente ao processo administrativo 2011-54, que é o referido na decisão recorrida para não homologar o crédito. Aponta que, conforme a decisão proferida nos autos de tal medida judicial, que a ordem para suspender a exigibilidade do crédito, depende do processo administrativo final 2011-54, também motivou a suspensão da exigibilidade do crédito referente ao final 2012-45, sustenta, assim, que as razões expressas nas decisões judiciais, se aplicadas no caso concreto, são suficientes para suspender o presente feito até que seja decidido o mérito da ação anulatória final 6121, na medida que, seguindo a premissa então assumida pela turma ordinária do CAF, os atos ocorridos no processo final 2011-54 e 2012-45 devem ser acompanhados pelo processo em epígrafe. É o relatório, presidente. Doutora, vou marcar seu tempo aqui, tá? E a senhora fica à vontade para fazer a sua sustentação. Pode começar. Obrigada. Bom dia novamente, conselheiros, bom dia, presidente. Muito tempo que eu não vejo alguns dos conselheiros aqui, então espero que todos estejam bem, que os familiares também estejam bem. Nova forma de fazer sustentação agora, né? Eu espero que eu consiga pilotar aqui o PowerPoint e conversar com os senhores e expor o caso. Primeiro, obrigada, conselheira Lívia, pelo relatório. Aqui a gente está com um caso aparentemente simples, porque eu estou falando de um processo de compensação que tem uma relação com outro processo, um auto de infração, que discute a base do mesmo ano calendário. Então, o primeiro raciocínio que a gente faz é, bom, se eu estou discutindo o saldo negativo de RPJ do ano calendário 2006 e a decisão do CAF proferida foi vinculando a um processo administrativo de auto de infração relativo ao IRPJ do ano calendário 2006, um resultado deve ser aplicado com relação ao outro. Isso seria semelhante a muitos casos que foram julgados aqui no CAF, tanto tratando de compensação, homologação do saldo negativo de imposto de renda, também PIS e COFINS, também tem essa discussão quando a gente fala do crédito da não cumulatividade. Mas, conselheiros, e aqui eu chamo a atenção, esse caso não é tão simples assim. E a beleza desse caso justamente é ressaltar certas premissas que são caras ao ordenamento jurídico e que dão coerência ao processo administrativo como um todo. Como a conselheira relatora destacou, esse processo administrativo ele se instaura com o despacho decisório proferido em 2011 que disse, contribuinte, eu não reconheço seu saldo negativo porque há uma divergência com relação à receita bruta, que foi declarada, e há uma divergência com relação ao custo que foi declarado. Então, são esses dois fundamentos no despacho decisório que foi proferido em 2011, em junho, dizendo que o contribuinte não fazia jus ao saldo negativo por essas duas únicas razões. Eu faço destaque aqui, conselheiros, que não está em discussão se o valor do IR-fonte, a estimativa, ela existe, se não existe. Essa parte ela é premissa, incontroversa. O crédito, a antecipação propriamente dita, ela é inquestionável. O que ficou em discussão no curso do processo administrativo de compensação é se existia a base tributável para que isso virasse um saldo negativo propriamente dito. Decisão apresentada, manifestação de conformidade, decisão disse o quê? Contribuinte, realmente você tem razão, não há divergência com relação à receita bruta. Contudo, não consigo identificar essa afirmação que o senhor fez de inexistência com relação ao custo. Segue o processo para o CAF.
O CARF olha em decisão unânime da antiga terceira turma da primeira Câmara e diz: contribuinte, você tem razão. Não existe essa divergência com relação à receita bruta. Não existe essa divergência com relação ao custo. Ou seja, os dois únicos fundamentos que tinham sido suscitados no despacho decisório para não homologação das compensações decorrentes do saldo negativo foram superados por decisão unânime do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. E a frase do acordo é até interessante, porque ele coloca, o relator, ele fala assim: não fosse pelo fato que eu vou descrever abaixo, deveria se dar provimento ao recurso voluntário do contribuinte. E qual é o fato que é descrito abaixo? A referência desse outro processo, que eu já instaurei, já comecei minha sustentação oral falando dele, que é um auto de infração para discutir PRL. PRL, afastamento de PIC, para aplicação do PRL 60, IN versus lei, discussões que os senhores já viram diversas vezes aqui no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e eu já antecipo que o resultado foi desfavorável ao contribuinte quando do julgamento pelo CARF. Esse processo hoje administrativo, ele está em julgamento na esfera judicial, uma ação anulatória, que foi justamente esse pedido subsidiário que fizemos nos memoriais, para que, caso entendido que existe veiculação, que é justamente o que eu vou provar que não existe, que ficasse, então, com a exigibilidade suspensa conforme o status da ação judicial. Pois bem, essa informação com relação ao processo administrativo, não obstante ela fosse conhecida desde antes, porque o auto de infração para discutir PLR, ele é de 2011 também, do mesmo ano calendário do despacho decisório, ele só foi trazido no corpo desse processo com a decisão do CARF. Ou seja, eu apresentei manifestação de conformidade sem ter oportunidade de me defender com relação a esses aspectos. Apresentei recurso voluntário sem poder me defender desses aspectos. E no ato de julgamento, no reporte feito pelo relator, essa informação foi introduzida. Ah, contribuinte, mas você não sabia que existia o processo? Sim, eu sabia que existia o processo, óbvio, você estava me defendendo naquele processo, é óbvio que eu sabia. Mas eu não tive oportunidade de me defender neste processo de compensação, comprovando que não existe vinculação entre um e outro, que não existe uma obrigatoriedade de aplicação do resultado de um e outro. É óbvio, e daí as causas que foram trazidas como causa de pedido no recurso especial. Primeira delas, cerceamento do direito de defesa, conselheiros, e por isso a beleza desse caso. Eu estou aqui pela primeira vez na Câmara Superior de Recursos Fiscais falando que não existe uma vinculação imediata dos processos, porque o saldo negativo não foi computado na avaliação do auto de infração pelo fiscal quando ele foi discutir PLR. Ah, patrona, mas então está trazendo pela primeira vez? Sim, estamos trazendo pela primeira vez, porque foi o CARF que trouxe essa discussão. Foi o CARF, quando do julgamento pela turma ordinária, que trouxe esse motivo, sem que eu tenha tido oportunidade nenhuma antes, porque essa discussão não existia, de apresentar qualquer arrazoado a esse respeito. E os senhores bem sabem que, não obstante a gente esteja falando do mesmo ano calendário, essa vinculação e transferência imediata do resultado de um para o outro pode ou não existir, dependendo da forma que foi quantificada as exações num caso de compensação e num caso de auto de infração. Então, existe uma necessidade, e a decisão do CARF não se aprofundou nesse aspecto. A conselheira Lívia aparentemente transcreveu aí o trecho da decisão, e se os senhores forem examinar a íntegra da decisão, vão verificar que exatamente não há uma análise de quantificação do termo de verificação fiscal, da vinculação imediata, e sim uma premissa. Estou tratando de RPJ do ano calendário 2006, o resultado de lá eu vou aplicar aqui também. O segunda causa de pedido que eu trago aqui para os senhores para análise é a própria aplicação da nulidade do 59, inciso 1, que é os limites da competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para ditar razões ao despacho decisório. Como eu destaquei, o despacho decisório fala, razão 1, divergência de receita, razão 2, divergência de custo. E aí vem o CARF e disse, não, na verdade essas duas razões eu afasto, mas existe uma outra razão. Quando o CARF faz isso, ele está, na verdade, invadindo uma competência que é da delegacia originária. Esses processos, eles são comuns no CARF, em processo de compensação, sim, mas o que é feito normalmente pela turma ordinária? Converte o processo em diligência, determina o retorno para a delegacia de origem, para que a delegacia de origem verifique a pertinência ou não daquele fundamento, que o contribuinte possa apresentar a manifestação e o processo retorne. Não que o CARF já de pronto afirme e manter essa decisão desfavorável ao contribuinte com base nessa premissa. E daí, conselheiros, eu trago a terceira causa de pedir. A terceira causa de pedir refere-se ao próprio timing, o tempo para que o CARF procedesse dessa forma. A gente sabe que existe uma possibilidade de inovação dentro do critério
até, enfim, reforma, alteração, revisão do auto de infração, 149, ele traz uma série de hipóteses, mas elas são condicionadas ao quê? Um prazo decadencial, um prazo de homologação. Seja fazendo referência ao 150, parágrafo 4º, seja fazendo referência ao 173, seja fazendo referência ao 74, parágrafo 5º da 9430, ali sempre tem uma baliza temporal, para que o contribuinte não fique submetido, no curso de um processo administrativo, a inovações que alterem completamente a discussão inicial que estava acontecendo no curso desse processo. Essa causa de pedir aqui eu trago também aos senhores, fazendo destaque, eu vou aqui expor rapidamente a linha do tempo. Os senhores estão conseguindo ver? Sim. A linha do tempo aqui, eu só não sei colocar no modo slide, deixa eu ver se é assim. Aí eu não apareço mais na tela, né, conselheiros? A senhora fica na lateral. Ah, tá bom, pequenininha, tudo bem. Então, aqui para destacar a própria linha do tempo, quer dizer, eu tenho um crédito saldo negativo de RPJ, compensações que foram formalizadas no ano calendário de 2007, um despacho decisório de 2012, passados muito mais de 5 anos, eu tenho um acórdão desfavorável do CAF, quer dizer, 7 anos depois, que traz uma nova razão. E o acórdão do CAF, ele destaca que, olha, mas é fato novo, é fato superveniente, mas não é necessariamente fato superveniente, conselheiros, e eu vou destacar por quê. Vejam aqui na linha do tempo que os processos existem desde 2011, são 2 processos, porque o outro é de CSL, tá, conselheiros? Um é de PRL, que é esse 2011-54, que é o pertinente ao caso, e o outro é uma compensação do saldo negativo de CSL, que é esse 2012-45. Mas aqui eu tive uma decisão da DRJ depois, quer dizer, posterior à própria existência desse processo administrativo, que não suscitou isso. Ou seja, se isso fosse para ser integrado ao processo administrativo dentro desse processo de homologação da compensação, que ocorresse pelo menos na fase da DRJ, quando a DRJ poderia ter convertido em diligência para verificar esse ponto, e teria sido oportunizado ao contribuinte todo o rito de defesa previsto no 7235, no 74 da 9430. Né? Quando isso é feito agora nessa fase, realmente não há espaço sequer para produzir provas para dizer o que eu estou afirmando agora e trazendo, não como causa de pedir, mas como um elemento para o conforto dos senhores. E isso aqui é a tela do auto de infração desse 2011-54, em que na quantificação, salvo eu esteja muito enganada, ele não computa aqui, senhores, o saldo negativo do processo anterior. Ou seja, a discussão de um, ela não está quantitativamente amarrada ao outro. Mas se os senhores não se sentirem confortáveis com as razões que eu estou apresentando agora, eu peço ao menos o cuidado dos senhores, tenham atenção a esse rito do processo administrativo que não atendeu a essas balizas do 59 e há inequivocamente um cerceamento do direito de defesa, que façam esse exame, esse aprofundamento, para identificar se existe uma relação imediata e direta entre os processos ou não, e que se há uma razão de mérito, né, para se manter a decisão do CAF com relação à vinculação de um processo do outro. E, por fim, conselheiros, para encerrar aqui minha apresentação, eu destaco que, caso os senhores entendam que está vinculado um processo ao outro, as ações anulatórias que são atreladas a esses processos administrativos que se encerraram de maneira desfavorável ao CAF, hoje tem um cenário favorável, né? Tem a decisão de suspender a exigibilidade do crédito tributário para aqueles processos, quer dizer, hoje, se a gente fosse aplicar imediatamente o resultado da discussão para o processo em tela, que não é o que eu faço aqui como pedido de subsídio primeiro, porque justamente eu entendo que não existe essa vinculação, então que ao menos se reconheça a necessidade de suspensão até o resultado do processo. E isso foi inclusive a ponderação que foi feita no CAF, que disse que não era necessário aguardar o resultado naquela fase do processo administrativo só, né, não existia o processo judicial, e entendeu que era necessário aguardar, inclusive falou até em apensar um processo ao outro. Então, conselheiros, são essas considerações que eu faço, eu espero ter sido clara com relação à exposição dos fatos e premissas desse caso, e eu fico à disposição, caso os senhores queiram algum esclarecimento de fato sobre esse processo, ou mesmo o andamento dos outros casos, a esse respeito. É isso, obrigada. Ok, doutora, obrigada. Conselheira Lívia, pode continuar. Quanto à admissibilidade, eu adoto as razões do presidente de Câmara, estão transcritas acima, a questão é de direito, conheço do recurso.
O mérito, então, se divide em 3 temas, passo a tratar de cada um deles. O item 2 do despacho decisório é a nulidade da decisão por cesseamento do direito de defesa nos termos do artigo 59.2 do decreto 70.235. Nesse item, o sujeito passivo alega que a decisão recorrida, muito embora tenha reconhecido integralmente o erro das razões trazidas em despacho decisório para não homologar a compensação, acaba por negar provimento ao recurso por fundamento diverso, fato novo e alheio ao caso concreto. Sustenta que tal circunstância, além de resultar em alteração de critério jurídico, 146 do CTN, representaria violação ao princípio da não surpresa, previsto nos artigos 9 e 10 do CPC 15, que é aplicável ao processo administrativo subsidiariamente, né? Transcreva aqui as regras, então, o CPC 15 diz que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que seja ela previamente ouvida, e o juiz não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar. Deixo de me pronunciar sobre se tal medida acarretou ou não violação ao artigo 146 do CTN por alteração de critério jurídico, eis que nos termos do despacho de admissibilidade, esse era o tema 1, né? Então, o recurso especial não teve seguimento quanto a essa matéria, carecendo competência a essa turma da Câmara Superior para se manifestar sobre essa questão. Não obstante, assiste razão a recorrente quanto à alegação acerca de ter havido cesseamento do direito de defesa no caso concreto. É fato que a existência do processo administrativo final 2054 era de conhecimento do sujeito passivo e que dele é parte. Não obstante, até a decisão ora recorrida, nunca havia sido discutido nos presentes autos se, e muito menos em que medida, o resultado desse processo poderia vir a repercutir no reconhecimento do direito creditório dos presentes autos, né? Com a devida vênia afirmada no despacho de embargo de declaração, o fato de o processo administrativo final 2054 ser de conhecimento do sujeito passivo não são apontado vice-processual, eis que permanece a inovação introduzida de ofício pela turma COD, independentemente de prévia manifestação das partes, com relação aos contornos da lide no caso concreto. A repercussão do resultado do processo administrativo 2054 quanto aos presentes autos foi presumida pela decisão recorrida de forma absoluta, sem que o sujeito passivo tivesse tido oportunidade sobre ela se manifestar, o que importou no caso em violação ao princípio da não surpresa, ali do CPC 2015, resultando em cesseamento do seu direito de defesa. Nesse ponto eu acrescentei um parágrafo aqui. O sujeito passivo também alega que não há repercussão do processo final 2054 quanto ao saldo negativo apurado nos presentes autos. Sobre isso, compreendo que não é competência dessa turma da Câmara Superior sequer conferir tal decisão, eis que essa instância nos presta reexame de fatos. A questão é que há pelo menos dúvida sobre tal repercussão, presumida de forma absoluta pelo acórdão recorrido, por isso eu considero que houve violação, então, ao princípio da não surpresa. Também no processo de alegação do acórdão recorrido, de que a anexação dos 2 processos administrativos por dependência poderia ter sido postulada pelo sujeito passivo e que isso impediria prejuízo legítimo a legítimo direito da recorrente. O prejuízo à defesa é inerente à inovação nessa fase processual, sendo que eventual anexação dos 2 processos não reduziria em nada esse grave cenário. Os processos poderiam ser anexados por dependência, como sugeriu a turma COL, mas isso não renovaria a oportunidade para apresentação de defesa contra esse aspecto. Na verdade, o sujeito passivo ficaria na mesma posição de hoje, só que com 2 processos apensados. Diante do disposto, por verificar cesseamento de direito de defesa do sujeito passivo, compreendo que a decisão recorrida deve ser considerada nula por violação 59.2 do decreto 72.35, na parte em que fez referência ao processo administrativo final 2054 e a sua repercussão no caso concreto, que é o argumento que foi colocado adicionalmente e que ocasionou o cesseamento, né? Considerando que o acórdão recorrido, analisando o mérito da questão e toda a documentação apresentada, reconheceu a improcedência do despacho decisório na única parte deste, que ainda era objeto da lide, deixou de existir qualquer motivação para que se negue o direito creditório pleiteado nos presentes autos. Eu coloco aqui, de fato, parecesse, o despacho decisório justificou a homologação em 2 questões, a primeira foi derrubada pela DRJ e a segunda pela turma COL. Assim, uma vez que se considerem nulas as considerações da decisão recorrida acerca da repercussão do resultado do processo administrativo final 2011-54 nos presentes autos, o resultado imediato de tal conclusão é necessária a homologação da compensação em discussão. Qualquer decisão que resulte na não homologação da compensação em questão estará a trazer aos presentes autos razões para não reconhecimento de direito creditório que não constaram do despacho decisório e que também não foram previamente discutidas nos presentes autos. Novamente, importando inovação da fundamentação e, com isso, para além de cesseamento de direito de defesa, inovação de argumento decisório contrário ao sujeito passivo, que não se admite também por violação do devido processo legal. Considero que o argumento acima é suficiente para dar provimento a integrar o recurso especial, por isso considero prejudicadas as 2 outras questões admitidas
que seriam nulidade por incompetência da autoridade e impossibilidade de revisão da escrita fiscal quando extinto o direito da Fazenda Pública para lançar. Não sei se discutimos, se eu leio o voto todo ou se vamos por parte, presidente. Vamos parar aqui e vou trazer o debate à questão da nulidade, tá? Dessa parte que a senhora suscitou. Então, vamos iniciar, quando a conselheira dele estiver pronta, a gente discute esse caso. Se alguém quiser discutir ou trazer alguma dúvida, levantar alguma dúvida, fiquem à vontade. Um dos paradigmas trazidos para a caracterização da divergência é da minha relatoria, né, o 11.01.001.121. Ali só que era análise em recurso voluntário e a arguição era de nulidade da decisão de primeira instância, que eu reconheci parcialmente, porque ela afastou a prescrição e adentrou a composição do saldo negativo, verificou retenções, trouxe outras objeções, sem oportunizar a defesa ao contribuinte. Então, nesse sentido, concordei com a arguição de nulidade parcial, na mesma linha que a conselheira Lívia traz aqui, orientando o voto. Eu concordo quase integralmente com o que está dito aqui, mas eu gostaria de acompanhar pelas conclusões, porque eu acho que que a gente pode ter circunstâncias muito semelhantes ao que aconteceu nesse caso aqui, em que a inovação pode acontecer no julgamento do recurso voluntário, mas sem prejuízo à defesa. A primeira coisa que me veio aqui à cabeça, se a contribuinte estivesse pedindo nesse processo referido o aproveitamento desse saldo negativo que está utilizado, que está em discussão nesse processo aqui, se essa discussão já viesse naquele processo, né? Então, eu gostaria de pensar melhor e avaliar para declarar voto nesse sentido, para declarar voto com essa construção, e por isso me reservar o direito de acompanhar a relatora aqui pelas conclusões. Eu já olhei o acórdão e vi que não houve essa discussão lá. O fato é que esse processo é formalizado depois do despacho decisório, né, e como o saldo negativo já não está reconhecido, né, ele nem é aproveitado naquele lançamento, né, não sei se por essa razão, e a discussão não surge naquele outro lançamento em relação à existência de saldo negativo, existe sim a questão dos prejuízos fiscais lá discutidos. Mas quando eu vi o acórdão recorrido sem nem mesmo ouvir a sustentação da contribuinte, a primeira coisa que me veio ok, esse processo existe, mas nele foi aproveitado o saldo negativo, houve alguma repercussão? Então, a nossa prática já demonstra, né, já suscita essa dúvida, né, quer dizer, o contribuinte teria defesa a produzir em relação a essa circunstância, né? Então, por isso, já fiquei bem confortável com o direcionamento que a conselheira Lívia deu para o voto, né? Só vou acompanhá-la pelas conclusões para, se tiver tempo, construir uma declaração de voto mais elaborada, porque, dependendo das circunstâncias desse processo administrativo, dessa inovação promovida no julgamento do recurso voluntário, talvez eu não concluísse pela existência de cerceamento. Nesse caso aqui, concordo e acompanho a conselheira Lívia pelas conclusões. Ok, conselheira Edelia. Conselheira Viviane. Por favor, conselheira Lívia, pode falar antes da conselheira Viviane. Eu concordo, Edeli, com essa... É que o contexto... isso é presumido pelo contexto dos presentes autos, eu compreendo que isso pode ser trazido fora de contexto para outro. Por isso, eu vou até acrescentar na emenda, não que eu continue indo pelas conclusões, por favor, se sentir mais confortável, mas eu vou acrescentar na emenda aí lá embaixo, que aqui anula a decisão recorrida na parte que ela presume absoluta repercussão para o presente lide do processo administrativo, sem dar ao sujeito passivo a oportunidade de se manifestar sobre a questão, sem que tal repercussão nunca tivesse sido discutida no presente autos, resultando em prejuízo ao sujeito passivo, porque realmente, se fosse para resultar em benefício, até por uma interpretação integrativa do parágrafo 3º do artigo 69, que considera até que as nulidades podem ser superadas, enfim,
consideraria que sim, que poderia. Então, só avisando que eu vou colocar resultando em prejuízo ao sujeito passivo, para tentar deixar esse contexto um pouco mais objetivo aqui no caso dos autos e evitar que ele seja transposto para outros casos que isso não seja aplicável, só para esclarecer. Ok, conselheira Edeli, e depois eu passo a palavra para a conselheira Viviane. Eu acho que os meus fundamentos, os fundamentos que eu pretendo se desenvolver, eles vão se prender mais à expressão discutida nos presentes autos. Talvez o cerceamento não se caracterize, não deva ser analisado exclusivamente em relação à discussão que se desenvolveu nesses autos. Se o sujeito passivo teve a oportunidade de discutir essa repercussão em outros autos, é nesse sentido que talvez eu queira trazer uma ressalva aqui à caracterização do cerceamento. Mas nesse caso aqui não tenho dúvida. Ok. Conselheira Viviane, por favor, pode falar, pode votar. Então, eu teria até uma observação da questão do conhecimento aqui, que são 3 matérias, né, mas eu teria que aprofundar um pouco a verificação da análise aqui da admissibilidade, mas como a primeira matéria é uma matéria, né, que prejudicaria as demais, e em parte eu concordo com o voto da relatora, mas eu não concordo com a conclusão, a questão de ter o conhecimento da nulidade da decisão ACOR não me vincula à questão da homologação. Eu não consigo, nesse momento aqui, admitir que o processo tenha que ter o deferimento, né? A compensação tem que ser deferida nesse momento. Eu acho que, uma vez que a gente reconhece que o acordo recorrido trouxe, né, fundamentos que não estavam sendo discutidos e, por isso, avançou, né, prejudicou o direito de defesa do contribuinte, essa nulidade eu reconheço também, mas, nessa medida, eu entendo que deveria voltar o processo à turma COR para o julgamento. Então, eu entendo pela nulidade do acordo recorrido e com o retorno dos autos à turma COR para novo julgamento do recurso voluntário. Doutor Caio e depois doutora Edeli. Pode falar, doutor Caio. Está sem microfone. F8. Muito obrigado. Eu só gostaria de ponderar que esse caso é um pouco diferente dos demais, porque muitas vezes a gente vê que, na grande maioria, na verdade, né, quando o acórdão está viciado, quando ele está eivado de nulidade, muitas vezes isso atrapalha no julgamento de todo o direito da causa. Nesse caso, eu já enfrentei causas semelhantes no passado. O que acontece? Os 2 legítimos fundamentos foram enfrentados e foram superados. O que a nulidade é em relação ao terceiro, que apareceu de forma indevida aqui. Ou seja, se agora a gente reconhece que esse terceiro é nulo, ainda resta o julgamento dos outros argumentos, que inclusive foi favorável ao contribuinte. Ou seja, eles iriam basicamente fazer um bis in idem do que eles já julgaram. Então, acho que nesse caso específico, eu concordo que não é para repetição do julgado, mas uma vez afastado esse julgamento viciado, prevalece o resto que foi julgado dentro da devida limitação objetiva da lide, que favoreceu o contribuinte. Então, eu concordo que nesse caso, na maioria, doutora Viviane, eu concordaria com a doutora, mas nesse especificamente por essa peculiaridade de que a matéria efetiva, legitimamente lá, foi julgada, não precisaria repetir, porque seria um bis in idem. Então, era só, eu gostaria de fazer esse acréscimo, presidente. Muito obrigado. Ok, conselheira Edeli, por favor. Eu fiquei confortável também em não cogitar o retorno por conta da estrutura do acórdão, né? O voto condutor, ele é expresso. Dou provimento ao recurso. Não houvesse o que pontuarei a seguir, o caso seria de provimento ao recurso. E aí vem a parte inovada. Então, a forma como foi estruturado o voto condutor do acórdão recorrido me deixa mais segura aí para concordar com a conselheira Lívia aí contra o retorno. Também concordo com a conselheira Viviane, isso é uma preocupação, né, frequente,
Mas nesse caso específico aqui, eu mantenho meu voto. Ok, conselheira Viviane. Agradeço os comentários dos conselheiros, né? Mas eu só mantenho meu voto nesse sentido. Entendo que a decisão foi considerando esse aspecto, né? Então, à medida que a gente afasta esse fundamento, eu acho que prejudica a decisão ocorrida, entendo que tem que voltar para a turma COR fazer um novo julgamento. A senhora entende que eu acompanho, eu reconheço a nulidade, mas entendo que tem que devolver a turma COR. Então, seria nulidade total? Parcial, do provimento parcial, na verdade, né? Porque eu reconheço a nulidade e determino o retorno. Tá, mas aí a nulidade, então, seria total do acordo, porque o senhor está devolvendo a nulidade do acordo. Retorno, então não está a nulidade parcial só naquele ponto. Não, o provimento é parcial para a nulidade total. Perfeito. Conselheira Amélia, como vota? Eu concordo com a relatora. Você vai colocar, né, Lívia, aquelas observações que uma parte das observações da Ideli para mim está suficiente. Eu também entendo que no acordo recorrido ele já superou as outras questões, então também acho que não necessitaria do retorno, como mencionou a doutora Viviane, então eu acompanho o relator. Ok, conselheiro Fernando, como o senhor vota? Presidente, eu vou acompanhar a relatora pelas conclusões. Eu também entendo que essa questão de surgir um argumento novo do cerceamento de direito de defesa tem que ser visto com um certo cuidado nesses casos, né? Então, poderia ser que, como comentou a conselheira Ideli, que no outro processo tivesse tido a discussão se foi utilizado ou não o saldo negativo, o contribuinte debatido ali, então não haveria prejuízo nesse processo, embora a discussão fosse outra. E também porque, às vezes, podem surgir argumentos novos em contraposição ao próprio argumento do contribuinte. Então, lógico, não é uma questão, teria que ter um certo relacionamento, mas pode ser um argumento novo que seja necessário para rebater os próprios fundamentos do recurso voluntário, né? Por essas razões, eu me resguardo também, vou acompanhar pelas conclusões, entendo também que não precisa voltar para a turma ordinária, em geral, a gente devolveria para a turma ordinária se, por exemplo, o voto viesse já com essa questão inicialmente e não abordasse os outros temas. Mas como aí já foi abordado, já foi dito taxativamente que esse saldo negativo não foi utilizado no auto de infração, abro um parênteses, e não foi mesmo, que eu fui olhar até para ficar mais tranquilo, não foi utilizado. Então esse argumento já foi analisado, então o retorno para lá redundaria numa repetição do próprio julgamento que já foi feito. Por essas razões, então, eu vou acompanhar a conselheira relatora pelas conclusões. Ok, conselheiro Tozelli, como senhor... Espera aí só um minuto, conselheiro Tozelli. Conselheira Lívia pediu a palavra, pode falar rapidamente. Só para pontuar que eu concordo com as observações, vou tentar, as palavras ficam independentes da gente, né? Depois, então, vou tentar pontuar isso aqui, porque eu realmente não quero que o voto seja usado em outro contexto. Então, eu vou tirar nos presentes autos, ali, quando eu falo fato, vou botar, nunca havia sido discutida em sede processual, e vou tirar da ementa nos presentes autos também, se a Amélia concordar, que foi quem concordou comigo até agora, né? Se isso não for prejudicar também o voto dela, que já foi proferido, porque eu concordo com as observações do doutor Fernando e da doutora Ideli, de que se tivesse sido discutido em outro processo, poderia ter sido trazido para cá, enfim, porque ela teria tido a oportunidade de se manifestar lá. Então, o cerceamento de direito de defesa não ocorreria. Então, sim, concordo com tudo e quero deixar isso aqui, não tentando contrapor pelas conclusões, só tentando deixar claro porque eu concordo aqui. Então, só para pontuar, vou colocar isso e vou tirar da ementa o no presente autos, porque pode ficar sem e o contexto fica o mesmo. Conselheiro Tozelli, pode votar. Presidente, eu também não vejo necessariamente uma inovação o fato do CARF ter decidido com base nos efeitos potenciais de um outro PAF. Eu acho que isso é inerente a esses ritos de processo de compensação. Então, eu não vejo também
uma inovação em termos de você criar essa regra. Olha, sempre que o CARF se valer de outros PAFs para negar o direito creditório só naquele momento, isso necessariamente é uma inovação. Não, eu não vejo assim também, mas pelo que eu entendi, a doutora Lívia vai pontuar nisso. Mas nesse caso específico, o grande problema é que o fundamento que ele se valeu, ele não é legítimo, porque ele deveria ter investigado e ter argumentado que o saldo negativo daqui já teria sido consumido lá. E essa seria a razão de caracterizar fato superveniente e negar o direito creditório. E não a mera menção à existência do PAF lá. Esse é o grande problema. Então, não vejo inovação, mas eu vejo um cerceamento de defesa. Então, em tese, eu poderia, na linha da doutora Viviane, pedir para o CARF, né, uma diligência e afastar esse cerceamento de defesa. Mas aqui, nós já observamos que o saldo negativo não foi impactado naquele. Então, isso me conforta de julgar favoravelmente a existência do direito creditório. Então, nesse sentido, pelo que eu entendi, né, doutora Lívia, eu acho que o voto vai mais ou menos nessa linha de especificar que aqui, nesse caso, o argumento propriamente dito, ele não se sustenta, e não que necessariamente é uma inovação. Eu acho que, pelo que eu entendi, então, nesses termos, eu acompanho a relatora, presidente. Ok, conselheiro Caio, como vota? Obrigado, presidente. Bom, nesse caso também nem vou me alongar. Quem me conhece, eu reconheço inovação, reconheço cerceamento de defesa, e eu estou muito satisfeito com os termos do voto da conselheira Lívia, o qual eu acompanho integralmente, presidente. Ok, eu voto com a divergência da conselheira Viviane. Então, ficamos conhecido por unanimidade, dado provimento por maioria, vencidas Viviane e Andréia, que davam provimento parcial, com retorno à turma ACO. Ok? Doutora, muito obrigada pela sua participação conosco e até a próxima. Deli quer fazer dever? Tá, alguém quer fazer dever? Fernando, conclusões, né? Conclusões, Edeli e Fernando, certo? Edeli vai fazer dever, muito bem, certo? Hoje não, doutor. Rapidamente. Só para agradecer, desejar um bom dia de trabalho aí a todos e até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Bom, continuando, Tainá, processo número 33, o patrão também se encontra, né? Sim, presidente. Tá, então, vou apregoar o processo aqui, processo número 33, de relatoria da conselheira Amélia, recorrente a Goodcar, representações limitadas, interessado em Fazenda Nacional. Então, por favor, Tainá, pode chamar o patrão, teremos sustentação oral. Ok. Item 33 da pauta, doutor Danilo, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Bom dia, doutor. Bom dia, seja bem-vindo à nossa sessão, à nossa turma. Peço só para o senhor desligar o microfone, por favor, para a relatora iniciar a leitura. Bom dia. Bom dia, obrigada. Por favor, conselheira Amélia, só está com a palavra. Bom dia a todos. Então, trata-se de um recurso especial do contribuinte contra o acórdão 401.002.322, em que foi negado o provimento de recurso voluntário. Houve oposição de embargos de declaração pelo contribuinte, porém eles não foram admitidos em razão da falta de demonstração da existência da omissão, contradição ou obscuridade. Ressalto que houve um acordo de recurso voluntário no julgamento realizado em 23 de maio de 2011, porém tal acordo foi cancelado por um acordo de embargos que acolheu tais embargos, sobrestou o julgamento até que fosse proferida a decisão definitiva de mérito pela STF acerca da constitucionalidade do artigo 6º da Lei Complementar 105, sigilo de dados bancários afetados pela Receita Federal. Amém.
Inconformada, a contribuinte interpôs o recurso especial, com fulcro no artigo 67, alegando divergências jurisprudenciais com relação à operação com veículos usados no regime do Simples. Despacho de admissibilidade, recurso da contribuinte deve ser segmento admitido, conforme se verifica do trecho abaixo colacionado. Ele trouxe 2 paradigmas, o 12.001.002.303 e o 1402.001.389. Quero 3 comentários. Presidente, eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Você já vai pensando nos meus elogios. Não, ô Tainá. Oi. Sim, Tá. presidente. Não, é porque você estava com o microfone aberto. Não, tudo bem. Desculpa. Nada, tudo bem. Pode continuar, relatora. Obrigada. Então, o despacho de admissibilidade deu seguimento, enquanto a decisão recorrida entendeu que não era aplicável a regra do artigo 5º da 9716, que permite a equiparação destas operações para efeitos tributários, a operação de consignação por comissão, uma vez que o contribuinte é optante do Simples, portanto, já usufrui um tratamento tributário diferenciado, de acordo com os paradigmas apontados, decidiram de modo diametralmente oposto, que a alegação segundo a qual a adoção da base de cálculo do artigo 5º do 9.616 estaria autorizada apenas para as empresas tributadas pelo lucro real presumido arbitrado, conforme a IN 152, não se sustenta diante do princípio da legalidade, além de ter a mínima coerência e razoabilidade, e que a administração tributária reconhece o direito da pessoa jurídica optante pelo Simples de se equiparar àquela que efetua operações de consignação. Então, a PGFN apresentou contrarrazões, pugnando em síntese pela manutenção do acórdão recorrido. Então, esse é o relatório. Doutor, vou marcar seu tempo aqui, tá? Peraí, só um minutinho. Vou zerar. Aqui, ó, o senhor fica à vontade. Bom dia, conselheiros. Obrigado pela atenção. A questão é bem simples, na verdade. É definir se aplica ou não a previsão do artigo 5º da Lei 9716 de 98 ao presente caso, né? Essa previsão, como a relatora colocou, equipara a venda de veículos usados, automotores usados, a consignação por comissão. A rigor, essa previsão estabelece, na verdade, no nosso entendimento, um critério de qualificação de receita operacional para essa atividade, ou seja, estabelece o que deve ser entendido por receita operacional da atividade para essa atividade específica de revenda de veículos automotores. E, na verdade, na nossa visão, essa previsão legal, ela revela na prática o que deve ser considerado como receita operacional para essa atividade de revenda de veículos automotores, apenas a diferença positiva entre o preço de venda final do veículo usado e o custo de aquisição do veículo adquirido para revenda, né? Então, a gente entende que essa norma estabelece apenas uma qualificação do que deve se entender especificamente como receita da atividade de veículo usado, né? E essa previsão no nosso segmento também, senhores conselheiros, tem uma razão de ser, porque a margem de lucratividade dessa atividade é muito baixa, é extremamente baixa. Então, considerar que a receita dessa atividade é a totalidade da receita, praticamente inviabiliza, em qualquer hipótese, essa atividade está incluída no Simples, porque em qualquer cálculo vai ser maléfico a atividade está incluída no Simples, porque se a própria lei estabelece que só deve ser considerado para fins tributários receita a diferença positiva, então afastar essa norma, porque a empresa já está incluída no Simples, seria, como o acordo recorrido colocou, um duplo benefício. Isso praticamente viabilizaria a aplicação desse regime para essa atividade, porque nunca, em qualquer cálculo, a atividade do Simples, o regime do Simples seria maléfico para essa atividade.
Então, o fato de a empresa que está nessa atividade estar dentro do Simples é um prejuízo. Então, a gente não concorda com o posicionamento do acordo recorrido, que seria um duplo benefício, gozar de 2 benefícios, que na verdade não é. Na verdade, é uma supressão de direito que está previsto em lei. A lei, inclusive, não tem qualquer limitação, não traz qualquer limitação, o artigo não traz qualquer limitação, algo específico para a atividade de venda de veículos usados. Então, entender que o Simples se afasta essa qualificação de receita, suprimir totalmente esse direito e trazer um tratamento maléfico de um regime especial que deveria ser benéfico para tornar esse regime maléfico para essa atividade, né? Então, além disso, além de nossa compreensão não ter qualquer razoabilidade, esse entendimento do acordo recorrido também ofende a estrita legalidade, né? Que a lei não estabelece, não afasta a previsão do artigo 5º, pelo fato de estar ou não em outros regimes tributários. Então, seria também uma ofensa à estrita legalidade. E, além de tudo, existe um parecer COSIT de 2003, que antes se discutia essa atividade de comissão de veículos usados poderia optar ou não dentro do Simples. E o parecer normativo, de uma vez por toda, COSIT, o parecer COSIT 45 de 2003, espancou essa dúvida e trouxe para essa atividade a possibilidade de essa atividade ser incluída no regime do Simples. Então, também entender que se afasta essa previsão do artigo 5º afastada pelo Simples também seria contraditório ao próprio parecer normativo 45 de 2003, né? E, por fim, novos jogadores, eu encerro minha citação oral, destacando que aqui a gente não está tratando meramente de afastar uma parte da base de cálculo, se for considerado que se aplica a previsão do artigo 5º, não é afastar uma parte da base de cálculo autuada, que considerou toda a receita, mas sim afastar toda a autuação, porque o lançamento, ele simplesmente desprezou essa necessidade de só elevar a base de cálculo a diferença positiva entre o preço de venda e o custo, e aplicou uma base de cálculo totalmente distante das previsões legais, que é a diferença positiva com base no nosso entendimento. Então, seria o caso de afastar completamente o lançamento, por considerar que o artigo 5º está compatível com o regime do Simples, a base de cálculo da autuação foi totalmente distante da legalidade. Obrigado aí pela atenção dos senhores. Ok, doutora, obrigada. Por favor, relatora, pode continuar. Bom, então, tratou-se de um auto de infração de imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS e INSS, calculado conforme o regime de tributação simplificada, Lei 9.713, em razão de omissão de receitas decorrentes de depósitos bancários não escriturados no período de janeiro a dezembro de 98, né? Trago aqui trechos do relatório, né? E aí, com relação ao que interessa aqui, ele reforçou que os valores circulares em conta corrente auditada não constituiriam receita operacional da empresa Modicar, antes sendo valores de titularidade da Revisa que se recebem em função da revenda de carros usados, dados em consignação para venda autuada, que pela intermediação auferia pequena comissão. A DRJ ela manteve o lançamento. Com relação ao conhecimento, não houve nenhuma objeção por parte da PGFN com relação ao conhecimento, e aparentemente essa questão posta parece ser divergente da forma como foi abordada no despacho de admissibilidade, como sendo a possibilidade de aplicação do artigo 5º àqueles optantes pelo Simples, como entendeu o acordo recorrido, ou diversamente como os acordos paradigmas apresentados, que decidiram que é possível sua aplicação em razão do princípio da legalidade, porque a própria administração tributária reconhece tal direito. Entretanto, trechos do acordo recorrido levaram a fatos que estão um passo antes dessa análise, que pedem o reconhecimento do recurso, né? O que ele traz aqui, ó?
o grande obstáculo é que não houve a comprovação de que esta foi a atividade desenvolvida pela contribuinte no ano de 1998 e de que boa parte dos depósitos bancários corresponde a receitas de terceiros, proprietários de veículos, e não da recorrente. Mesmo após a juntada de toda a documentação, não há prova robusta o suficiente para se comprovar tal fato. Além disso, a alegação da recorrente de que ela recebia os carros em consignação para vendê-los na modalidade de consignação por comissão não subsiste diante da detalhada análise implementada pela DRJ na documentação apresentada, conforme os fundamentos transcritos nos parágrafos anteriores, os quais também adotam na presente decisão, posto que não foram refutados em sede de recurso. A caracterização das operações como vendas em consignação por comissão, por abranger prestação de serviços, exigiria não apenas registros específicos nos livros fiscais, que deveriam guardar coerência com a movimentação financeira da empresa, mas também a demonstração de toda uma lógica própria, com regras que evidenciassem as condições para a prestação desses serviços, percentuais de comissão por ação dessa, e nada disso pode ser extraído dos documentos que foram juntados aos autos. Realmente, não há qualquer evidência de que a receita da recorrente envolvia a prestação de serviços e que era recebida a título de comissão. E aí traz uma análise conceitual do que é, do tipo de contrato, enfim. Ou seja, o acordo recorrido, ao analisar as provas juntadas aos autos, entendeu que não houve a juntada documentação hábil e idônea que pudesse contradizer o autuante, como livros fiscais, contratos de consignação, notas fiscais, já que não possui escrita fiscal e contábil que registrasse tais operações e atividade da empresa, inclusive bancária de 98. Tal trecho, inclusive, é objeto de embargos de declaração, que restou inadmitido diante da ausência de contradição, né? Aqui trechos do acórdão, do acórdão, agora eu não lembro se foi por embargos ou no despacho de admissibilidade, né? Verifica que a decisão embargada conclui que a atividade de contribuinte era compra e venda ao tempo em que foi afastado, por falta de provas, a alegação de que os veículos usados eram comprados em consignação. Conhecendo que não existe contradição entre a decisão de manter a tributação e a sua fundamentação. A contradição possível de embargos é aquela encontrada entre a decisão embargada e seus fundamentos nos termos do caput do artigo 65. Não existiu tal contradição. Em tempo, saliento que as considerações feitas sobre o tipo de consideração que poderia ser praticada pela contribuinte são óbvio dicto, não sendo determinantes para o resultado a que se chegou. Então, dessa forma, eu vejo que o acordo recorrido, em que pese em concluir que o artigo 5º da referida norma não seja aplicável ao caso de destaque, refutou antes a falta de provas de que a atividade empenhada pelo contribuinte era a venda de veículos usados em consignação. E o próprio despacho de embargos afirmou que a questão acerca dos tipos de consignação em sua prática seriam apenas óbito dicto. Então, dessa forma, não há como se estabelecer a similitude fática necessária para o conhecimento do recurso. Portanto, eu não conheço o recurso especial do contribuinte. Ok, vamos fazer a votação no conhecimento. Conselheira Edeli. Acompanho a relatora, conferindo os paradigmas, o litígio lá vem a partir de situações práticas em que o contribuinte já escriturou suas receitas segundo a sistemática da lei para revendas em consignação, e a autoridade fiscal destaca destaca esses valores como que não for a dedução do custo como receita omitida, e aí toda a discussão se as pessoas jurídicas optantes pelo Simples têm essa possibilidade. Aqui o contribuinte que foi autuado por omissão de receita por depósito bancário de origem não comprovada, onde carece dessa demonstração da apuração pelo sujeito passivo das receitas como se de consignação fosse. Conselheiro Caio. Obrigado. Eu vou ser só muito breve. Só queria falar com a relatora, eu não sei até, eu enxergaria isso muito mais como uma insuficiência recursal, não? Até para evitar a gente debater, para não ter que ir por conclusões ou não, porque, vamos lá, o que foi debatido, o que fez julgar o recurso dele improcedente não foi recorrido, ou seja, prevalece a decisão. Então, eu caminharia muito mais para uma insuficiência recursal do que para a ausência de similitude fática. Eu queria pôr isso só em debate rapidinho. Conselheira Lívia. Tem uma conexão entre o mérito de um julgamento e o outro, que acho que está faltando aqui só um link. O que ele fala vou começar. Compra e venda de veículos usados. Aí a decisão da Letícia foi: você não faz compra e venda de veículos usados. Você não faz prestação de serviço. Ele fala: eu fiz prestação de serviço, eu tenho que deduzir o custo. Ela fala: não, você faz compra e venda de veículos usados.
Não tem prova de que você fez prestação de serviço, comissão, etc. É um ponto da decisão dela. O outro argumento dele é, se eu faço compra e venda de veículos usados, eu tenho direito ao artigo 5º. E aí a Letícia traz a decisão dela, não, você não tem direito ao artigo 5º porque você está no Simples, e o Simples já é um regime específico, então você não tem direito a deduzir custos, como o artigo 5º fala, porque no Simples você já tem uma base de cálculo diferenciada. Um argumento, o fato da Letícia ter excluído a questão de você não faz comissão, você faz compra e venda de veículos usados, entendo eu, não exclui o argumento do artigo 5º, porque é um argumento adicional, e porque o artigo 5º presume que ela faz compra e venda, entendeu? Para você ter que discutir se o artigo 5º é aplicável ou não, você tem que partir do pressuposto que a pessoa faz compra e venda de veículos usados, que não é serviço. Se fosse serviço, você nem discutiria o 5º, porque o 5º fala exatamente o quê? Considera-se receita bruta para fins da instrução o produto da venda de bens e serviços. Não, desculpa, eu estou no errado. Ai, cadê? É tanta janela aberta que... Ele fala, você vai tratar como... Pessoa jurídica que tem objeto social declarado, compra e venda de veículos automotores, podem equiparar prefeitos tributários como consignação às operações de venda. Então, assim, a Letícia falou, você não provou que você fez comissão, porque você está escriturado tudo como compra e venda. O que você fez foi compra e venda, você não fez prestação de serviços. Então, o que você fez foi prestação de serviços, ela não tinha que escriturar nada como prestação de serviços de fato, ela tinha que escriturar como compra e venda, e ele fala, tá bom, mas eu aplico o artigo 5º, que é o quê? Eu fiz compra e venda, mas eu posso tratar só para fins tributários como consignação. Eu entendo os argumentos aqui como subsidiários, e especificamente nesse caso, eu lendo o voto da Amélia, faz todo sentido mesmo, que parece que realmente uma coisa excluiu a outra, mas eu compreendo que o despacho de embargos de declaração não deu o melhor tratamento para a questão. Só para antecipar esse ponto, prestar atenção no que o artigo 5º quer dizer, porque o artigo 5º, ele contrapõe o argumento primeiro do voto. Mas só... Ok, doutora Lívia, vamos fazer o seguinte, vamos voltar para a doutora Edeli. Doutora Edeli, então a senhora votou pelo não conhecimento, tá certo? A senhora acompanhou o relator. Os questionamentos são para a Amélia, né? Não, só quero confirmar o seu voto. Eu continuo acompanhando a relatora, só não sei se ela vai mudar diante das ponderações que foram feitas. Tá, pode falar, conselheira Amélia. Eu vou manter o meu voto, no conhecimento. Como ela levantou a mãozinha, por isso que eu estava começando a votação, porque eu já sabia que se ela levantasse a mãozinha, eu ia passar a palavra para ela. Então, vamos confirmar. Diante das colocações aí do debate, a doutora Edeli mantém seu voto acompanhando a relatora. Doutora Lívia, como a senhora vota? Então, pelo conhecimento do recurso, porque eu entendo que o argumento do artigo 5º não é obter dictum, é um fundamento autônomo do voto, inclusive mencionado em item específico da ementa. Então, por isso, conheço do recurso. A senhora abre divergência no conhecimento. Ok. Conselheira Viviane, como a senhora vota? Vou acompanhar a relatora, presidente, na questão fática que ficou decidida, então, pela ausência de similitude fática, pelo não conhecimento. Ok. Conselheiro Fernando, como o senhor vota? Presidente, vou acompanhar a relatora pelas conclusões. Acho que tem uma certa confusão aqui. Uma questão é a forma, se isso é aplicável ou não para o Simples, e a outra é a questão especificamente aqui de como se dá a tributação. Então, eu também acho que talvez a escolha do paradigma, dado como foi tratado no recurso, no acordo de recurso voluntário, eles não vão, não posso considerar que sejam divergentes, não. Então, eu vou votar com a relatora, pelas conclusões. Ok. Conselheiro Tozelli. Presidente, eu também vou acompanhar pelas conclusões, porque na linha do Dr. Caio e do Dr. Fernando, eu vejo mais insuficiência recursal, fundamento não atacado, as premissas que deveriam ter sido combatidas não as foram. Então, acompanho pelas conclusões.
Ok, conselheiro Caio. Como dito, presidente, eu vou pela insuficiência recursal, prevalência do ratio decidente. Estou pelas conclusões com a relatora. Ok, perfeito. Eu vou acompanhar a relatora. Então, foi não conhecido por maioria, vencida a conselheira Lívia, que conhecia. Só um minuto, conselheira. E pelas conclusões, doutor Fernando, doutor Tozelli e doutor Caio. Pode falar, conselheira Lívia? Registrar que eu queria fazer declaração de voto. Ok. Dever Lívia. Muito bem. Ok, doutor? Tudo certo? Tudo certo. Obrigado aí pela atenção dos senhores. Tá, até uma próxima. Tá bom. Obrigado. Bom dia, senhor. Bom dia para todos. Tchau. Tchau. Bom, Tainá, pode parar a gravação um instantinho, por favor?